Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos iniciar agora a fase da adolescência. Muita gente estava super ansioso para chegar a essa fase logo. E para poder dar início a essa fase, eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a pediatra, a doutora Aline. Seja muito bem-vinda, doutora, ao canal. Boa noite, Jéssica. Obrigada pelo convite. Gente, a gente vai falar então sobre a saúde do adolescente. Você que é pai, mãe de adolescente ou você que é adolescente, não perca essa entrevista que tem bastante conteúdo legal aqui. Acredito que vocês vão tirar muitas dúvidas que vocês têm em relação a essa fase, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, doutora, eu gostaria de te perguntar o que é a puberdade. Então, a puberdade aí, ela é definida como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, onde a gente vai ter mudanças físicas, comportamentais, que podem ser influenciadas por fatores genéticos, psicológicos e ambientais, tais como estado de saúde, nutrição. Nas meninas, a puberdade ocorre entre os 8 e os 13 anos de idade, já nos meninos, entre os 9 e 14 anos. Ok. E quais são os sinais de uma puberdade precoce? Essa puberdade pode acontecer fora dessa idade que a doutora falou? A puberdade precoce, ela ocorre quando as mudanças físicas acontecem, então, antes, né, dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos. O primeiro sinal físico da puberdade seria o surgimento do broto mamário nas meninas. Já nos meninos, o aumento do tamanho testicular. Essas mudanças são seguidas aí de aparecimento de pelo pubiano, axilar, odor axilar, aumento da oleosidade da pele, surgimento do acne. E nas meninas, um evento muito importante que é a menarca, a primeira menstruação da vida, que acontece aí geralmente entre os 12 anos de idade, 2 anos geralmente após o aparecimento do broto mamário. E essa puberdade precoce, ela é um sinal de alerta para os pais ou não? Pode deixar que é natural. Sim, quando essas mudanças físicas que a gente discutiu aí, elas acontecem fora da faixa etária que era esperada, a gente pode estar diante de um quadro de uma simples variação da normalidade, que não vai ter repercussão na saúde desse adolescente, ou a gente pode ter uma desregulação na produção hormonal, que pode estar sendo induzida aí por uma doença potencialmente grave, inclusive por tumores. Então, aquele adolescente aí que apresentar sinal clínico de puberdade precoce, ele deve passar por uma avaliação médica criteriosa. Entendi. Interessante, hein? E, doutora, quando se entra na adolescência, é comum que alguns adolescentes passam a querer se consultar sozinhos na consulta médica. E eu queria te perguntar se o adolescente ele tem direito ao sigilo, que essas informações ali, né, conversadas durante a consulta, fiquem somente ali na consulta. Então, eu queria saber se ele tem direito a esse sigilo e quando que esse sigilo ele precisa ser quebrado. Então, aí, Jéssica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante autonomia ao adolescente. E o Código de Ética Médica garante sigilo. O Código de Ética diz que é vedado, ou seja, que é proibido ao médico revelar o conteúdo da consulta, mesmo que para os pais, quando solicitado pelo adolescente, desde que o adolescente tenha capacidade de discernimento. Esse sigilo aí ele pode ser quebrado nas situações que coloquem o adolescente ou terceiros em risco, tais como o envolvimento com atividades ilícitas, como o uso de droga na adolescência, gravidez, HIV, uma não aderência a um tratamento aí de saúde. É importante lembrar também que sempre que a gente vai fazer algum procedimento médico invasivo, a gente precisa de autorização e participação dos pais, como numa cirurgia, por exemplo. Então tá. Essa é uma informação é importante porque tem muito adolescente que não sabe desse direito do sigilo que eles têm, né? Sim, sim, inclusive eles ficam mais tímidos nas consultas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre doenças. Eu gostaria de te perguntar quais são as doenças mais comuns da fase da adolescência.
Eu fiz um levantamento aí de artigos com as principais causas de procura de atendimento médico do adolescente, e ele foi bem de encontro aí o que a gente vê na realidade da prática clínica. Então, algumas principais causas de procura de atendimento médico na adolescência seriam os distúrbios endócrinos metabólicos, tais como alteração da estatura, baixa estatura, alta estatura para a idade, alteração de peso, obesidade, baixo peso, obesidade principalmente nos meninos, distúrbios comportamentais como depressão, ansiedade, distúrbios gastrointestinais como constipação, que é uma doença que a gente tem visto aí que tem sido prevalente já na infância e é carregada para a adolescência muitas vezes, infecções urinárias, cefaleias, as dores de cabeça começam a aparecer bastante já na adolescência. E a preocupação com a aparência também são causas de consulta que levam o adolescente a procurar um médico, tais como o surgimento do acne, ginecomastia, que é o aumento da mama no menino, que leva um incômodo muitas vezes para o adolescente, gerando uma consulta médica. Essas aí seriam umas das principais causas que a gente poderia estar elencando. Na adolescência, a preocupação com a imagem corporal é muito grande. E por causa dessa preocupação com a imagem, é comum que as adolescentes passem a utilizar cosméticos, certo? E eu gostaria de perguntar para a doutora até que ponto isso pode ser saudável e também como utilizá-los de uma forma saudável. Eu acho que a preocupação aí com os cosméticos atualmente, ela não se dá nem tanto mais na adolescência, mas já na baixa infância, que o que a gente tem visto é uma introdução cada vez mais precoce dos cosméticos, né? O que a gente sabe é que não tem uma idade segura para a gente iniciar o uso dos cosméticos, mas sabemos que quanto mais a gente postergar o início desse uso, melhor, porque a gente diminui a chance de alergia. O que os pais devem sempre observar é se aquele produto é liberado pela Anvisa, precisa verificar se o fabricante é confiável, se aquele produto é adequado para a idade do filho dele, nunca modificar o uso daquele cosmético. Por exemplo, se a gente tem um hidratante corporal, não é o mesmo que a gente vai estar aplicando ali no rosto, né? E para as crianças mais novas, a gente tem que ter um cuidado maior até com algumas coisas da cosmética que a gente considera como inocente. Por exemplo, os pais às vezes autorizam uma tatuagem de rena ali na criança, acreditando que ela é mais inofensiva do que uma definitiva, quando na verdade até mesmo aquela de rena, a gente já tem aí casos comprovados de alergias sérias, com bolhas e até cicatrizes permanentes. Então é um cuidado que a gente tem que estar tomando, sempre verificar a segurança aí desse produto. E também continuando falando sobre esse assunto de preocupação com a estética, na adolescência pode se desencadear também, a doutora citou, sobre obesidade, preocupação com o corpo, distúrbios alimentares. E para poder manter o corpo em dia, às vezes o adolescente começa a fazer uso de laxantes. Eu gostaria que a doutora falasse quais são os riscos que pode ter o uso abusivo desse medicamento. O laxante para a gente, né, é um medicamento usado para tratamento da constipação intestinal. E ainda assim com critério, a gente introduz a terapia medicamentosa quando a gente tem falha na correção alimentar e no tratamento alimentar. Tem sido muito difundido aí o uso de laxantes, diuréticos, até remédios para diabetes aí como tentativa de emagrecer, mas essas tentativas aí com uso indiscriminado de medicação são maléficas à saúde, na verdade. O uso indiscriminado aí de laxante, eles podem trazer diversos malefícios à saúde, como transtornos, né, gastrointestinal, alteração hidroeletrolítica, que podem gerar problemas sérios de saúde. A gente tem que lembrar que sempre o medicamento ele nunca é isento de efeito colateral. Então, o emagrecimento saudável ele vai se dar ali com prática de exercício físico e dieta adequada, na verdade, nunca com uso indiscriminado de medicamento. Entendi. E também falando um pouco mais sobre esse assunto, alguns adolescentes também, falando de distúrbios alimentares, passam a desenvolver a bulimia e a anorexia. E eu gostaria de te perguntar quais são as consequências para o corpo, ou seja, consequências fisiológicas desses dois transtornos. Esses distúrbios alimentares, aí eles acontecem principalmente nas meninas e eles são distúrbios considerados autoagressivos.
A anorexia é quando o paciente tem uma recusa alimentar e uma distorção, né, um distúrbio ali da percepção corporal dele. Ainda que ele esteja já magro, a pessoa acredita que ele precisa emagrecer cada vez mais. Já a bulimia é quando ele procura mecanismos compensatórios. Aquele paciente chega a comer, mas ele provoca vômitos ali numa tentativa compensatória errônea de estar perdendo peso. Esses distúrbios aí, eles vão fazer diversas alterações ruins, como prejudicar o desenvolvimento físico, levar à desnutrição, perda de nutrientes, perda proteica, perda de vitaminas. Eles prejudicam o desenvolvimento hormonal. As meninas, por exemplo, elas entram em amenorreia, elas chegam a não menstruar. Pode levar a uma flacidez de pele, muscular, anemia, queda de cabelo, unha fraca, perda de concentração, bradicardia, que é uma alteração ali do ritmo cardíaco. Dependendo da gravidade, a gente pode chegar a precisar de internação, inclusive com risco aí de óbito. Nossa, bastante grave, então, né? E agora vamos falar sobre um assunto assim, que é para adolescência, mas também algumas crianças também vivenciam isso, que é o aumento. A gente está passando por uma época que a gente tem um aumento do uso de eletrônicos, como celular, notebooks, enfim. E eu gostaria de saber se o abuso, né, do uso desses eletrônicos pode trazer algum dano para a saúde. Muitos. Para responder melhor essa pergunta, vamos tentar definir aí então o que é tempo de tela. O tempo de tela é aquele tempo que a gente considera seguro, né, para o uso de aparelhos eletrônicos em gerais, como o tablet, celular, a televisão, videogame, tudo como você já citou. A gente considera que os menores de 12 anos, eles devem evitar as telas, né, menores de 2 anos, perdão. E de 2 a 5 anos, a gente estipula aí 1 hora de tela por dia. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas de telas por dia. E de 11 aos 18 anos, de 2 a 3 horas de telas por dia. Então, desculpa, dos 6 aos 10 de 1 a 2 horas e dos 11 aos 18 de 2 a 3 horas por dia de tela. Os principais problemas do excesso de tempo de uso da tela e o uso impróprio, às vezes até do conteúdo que é impróprio ali para aquela idade, podem estar gerando aí distúrbios de comportamento, como irritabilidade, agressividade, problemas de concentração, transtornos de sono, transtorno alimentar, sedentarismo, que tem sido um problema aí bem prevalente nos nossos adolescentes, né? O bullying, o adolescente aí pode estar sendo vítima ou mesmo praticando bullying, risco de segurança. A gente sabe que a internet aí predispõe a crimes às vezes, então o adolescente pode estar ali suscetível, né, a ser uma vítima. Problemas visuais, problemas auditivos, problemas músculo-esqueléticos seriam aí os principais problemas do uso inadequado das telas. Algumas recomendações que a gente pode dar para melhorar esse uso seria respeitar o tempo da tela, nunca usar a tela durante as refeições, desconectar pelo menos umas 2 horas antes de dormir, ter supervisão do conteúdo visualizado. A gente tem que lembrar aí que os filhos são responsabilidade legal dos pais, então os pais precisam saber com quem que eles estão conversando, com que finalidade eles estão usando aquela internet, né? Respeitar sempre a faixa etária de conteúdo e oferecer sempre atividades recreativas no local do uso das telas, como atividades ao ar livre, passeios com a família e brincadeiras assim ao ar livre. Entendi. E a gente está quase finalizando, tem bastante informação aqui, hein, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, porque eu também estou aprendendo muito. Bom, alguns pais reclamam muito em relação ao sono do adolescente. Então, eu gostaria de perguntar, por que o adolescente sente tanto sono? E se isso é natural, é do organismo deles, ou não? Esse sono tem mais a ver com a rotina do dia a dia deles? O tempo de sono aí ele é variável, né, de acordo com cada indivíduo. A gente sabe que aí, ao decorrer da vida, o nosso tempo de necessidade do sono vai diminuindo. Um adulto tem aí, por exemplo, em média, necessidade de 8 horas de sono por dia. Para os adolescentes, esse tempo estimado é um pouco maior, ele gira em torno de 9 a 9 horas e meia por dia. Quando o adolescente dorme menos do que isso, ele pode ter uma sonolência diurna excessiva.
A gente tem que lembrar aí que o sono ele é muito importante para a promoção de saúde, inclusive para a produção de hormonal e crescimento. Então a gente tem que ter boas práticas aí de higiene do sono para levar uma qualidade melhor de sono, como prática regular de exercício físico, uma alimentação saudável, inclusive evitar se alimentar ali poucas horas antes de dormir, evitar o uso de telas, ficar naquele ambiente mais tranquilo, mais escuro, para a gente ter uma qualidade de sono melhor. Ok. E para finalizar, eu gosto de finalizar sempre com uma dica, né? Eu gostaria que a doutora desse uma dica de promoção, prevenção e manutenção da saúde do adolescente. Boa. Bom, para a saúde do adolescente, bom, vamos pensar assim, prevenir é sempre melhor do que remediar. A gente não pode ter uma vida toda desregrada e quando a gente chega ali na velhice, a gente procura o médico esperando ali uma consulta médica milagrosa, que isso não vai acontecer. Então, para a gente ter um adolescente saudável, o acompanhamento médico tem que ser feito antes da adolescência. Então, aí no cenário mais ideal possível, seria que quando o casal manifestasse aí o desejo de constituir uma família, de ter um filho, que ele já procurasse um ginecologista para manifestar esse desejo, fazer os exames necessários, tomar as vitaminas necessárias que são começadas antes mesmo ali da gestação, algum tratamento quando necessário, para que aquela mãe possa levar a gestação mais saudável possível, antes mesmo do bebê nascer, já marcar a primeira consulta com o pediatra para fazer a avaliação daquela gestação e do bebê que ele vai esperar. Ter um pediatra de confiança para fazer um segmento próximo ali com aquele profissional, para que aquela criança cresça o mais saudável possível, num ambiente familiar, psicologicamente saudável, para a gente ter uma criança saudável e, consequentemente, um adolescente saudável também. Doutora, existe uma clínica específica de atendimento para o adolescente? Porque assim, ele tem que passar com pediatra ou ele passa com clínico geral? Como que acontece isso? A adolescência é um período complicado, né? Que ela se perde às vezes até na sua própria definição. A OMS aí, por exemplo, ela estipula que um adolescente vai dos 10 aos 19 anos, considerando aí a pré-adolescência. O nosso Código Penal já considera o maior de idade apenas os maiores de 18 anos. E aí, até quando eu vou passar com o pediatra e a partir de quando eu devo procurar um clínico? Na verdade, isso daí é muito variável. Se você tem um médico, um pediatra de confiança com quem você faz segmento, você pode estar fazendo esse segmento até quando a família manifestar o desejo e o profissional tiver capacitação para esse segmento. Aqui no SUS da nossa cidade, devido a uma restrição de leitos que nós temos, nós fazemos atendimentos pela pediatria até os 11 anos, 11 meses e 29 dias, e a partir dos 12 anos completos, esse paciente passa a ser da clínica médica, devido à nossa restrição aí de leito. Mas existe uma especialidade que se chama ebiatria. A ebiatria é uma subespecialidade da pediatria para cuidados apenas do adolescente. O termo vem aí da mitologia grega, né, da deusa Hebe, deusa da juventude, mas infelizmente é uma especialidade ainda pouco difundida, pouco conhecida, com muito poucos profissionais no mercado de trabalho. Mas se você tiver acesso aí a um ebiatra, ele é um profissional aí mais capacitado para estar fazendo o segmento do adolescente. Eu queria saber quando que o adolescente, por exemplo, ele precisa passar com o médico todo ano, ou para fazer assim, como que deve ser a rotina, sabe, de consultas do adolescente? Nós fazemos a rotina médica anual. A verdade é que quando eles atingem a adolescência, diminui muito a procura, né? Os adolescentes não têm mais aquela paciência de ir ao médico. Mas se ele conseguir manter um segmento aí anual, a gente está vendo a estatura, pelo menos, do segmento de um adolescente saudável, com desenvolvimento tudo ok aí, com esperado para a idade, um anual pode ser suficiente. Então essa foi a entrevista com a doutora Aline. A doutora Aline, ela é pediatra geral, ela presta atendimento aqui nas enfermarias da Santa Casa de Araraquara, também pela prefeitura, né, através dos postos de urgência e emergência, como as UPAs, né? Vocês podem encontrar ela nesses dois locais. Espero muito que vocês tenham gostado.
Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir bastante esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal, né, para alcançar mais adolescentes, alcançar mais pais que têm dúvidas em relação a essa fase que é assim bem apavorante para algumas pessoas e tranquila para as outras, né? Mas que também tem muitas dúvidas. Deixe seus comentários aqui, deixe suas dúvidas, o que é que vocês acharam e perguntas também se vocês quiserem fazer. Agradeço novamente, doutora, por ter participado aqui do nosso canal. E é isso, gente. Beijo e até mais. Até, obrigada, boa noite.